Nós vamos agora para a palestra Conjuntura Econômica da Região de Santos, que será ministrada pelo Sérgio Roberto Rodrigues. Sérgio é economista, especialista em educação ambiental e pós-graduando em métodos antiquados de solução de conflitos. Ele atuou como gestor público municipal em 6 prefeituras paulistas nas áreas de finanças, políticas públicas setoriais e direitos de cidadania. Sérgio é sócio do Núcleo Diálogos e atua com projetos, perícias e estudos que envolvem as áreas financeira, social, educacional, cultural e ambiental. Ele trabalha ainda com a formação de pessoas e mediação de conflitos. A mediação desta apresentação será feita pelo presidente do Sindicato dos Economistas de São Paulo, Valdir Pereira Gomes. É com você, Valdir. Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos os congressistas. É uma satisfação enorme estar aqui moderando a palestra do Sérgio, colega nosso já de há muito tempo, né, que tem uma participação assim, brilhante e atuante na região, né? Então, nada melhor do que você para nos dizer das potencialidades, né? E, é claro, das dificuldades aí da região de Santos e região. Então, eu passo a palavra a você, Sérgio. Bom, boa noite a todos, todas. Prazer, Valdir, em te ver. Né? Vamos começar aqui uma tarefa difícil, porque 20 minutos para falar de 2 regiões, né? É bastante complicado, mas vamos... Eu já vi que vou resumir um pouquinho, tirar um pouquinho do... Oi? Tá. Deixa eu compartilhar aqui a minha apresentação. Eu vou... Oi, né? Então, Valdir, não vou conseguir passar tudo que eu pretendia, mas eu acho que eu consigo fazer uma apresentação adequada para sobrar um tempo para a gente poder discutir algumas questões, né? Então, eu sou delegado regional de Santos, né? E que abrange a região metropolitana da Baixada Santista, que são 9 cidades, né? Bertioga, Guarujá, Santos, São Vicente, Platão, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe. E depois a região administrativa de registro, né? É uma continuação, também pelo litoral, que vai a cidade de registro, Barra de Turvo, Cajati, Cananéia, Eldorado, Iguape, Ilha Comprida, Icariri, Japipiranga, Miracatu, Pariquera-Sul, Pedro Toledo, 7 Barras, Ilha Comprida, enfim, vai até quase a divisa lá. Então, essa região administrativa de registro, ela fica ali no Vale do Ribeira, né, compõe o Vale do Ribeira. Então, eu vou procurar fazer um diagnóstico dessa região, porque é importante a gente entender, né, qual é o grau de possibilidade, né, e de vulnerabilidade que tem essas áreas. Eu vou usar esse indicador, esse Índice Paulista de Responsabilidade Social, que é o indicador que o governo do Estado utiliza para as suas políticas sociais. Então, eu acho que é importante, já que é um Congresso Paulista, que a gente utilize a mesma metodologia. E é a Fundação SEAD que desenvolveu esse método. Eles usam uma dimensão da riqueza municipal, né? Usam uma dimensão da longevidade e uma dimensão da escolaridade, né? Com alguns pesos que vocês veem aí do lado. Eu achei interessante compartilhar essa tela, isso aqui está no próprio site do governo, porque eu acho que é bastante esclarecedor. Aquelas 3 dimensões, elas nos levam a essa distribuição da população. Eu estou falando aqui do estado de São Paulo, depois eu vou entrar especificamente nas minhas 2 regiões. Então, no estado de São Paulo, o que acontece? Essa faixa vermelhinha aqui, de 4,5%, 4,55% da população do estado de São Paulo, ela encontra-se numa situação de vulnerabilidade, ou seja, o município em que elas habitam são municípios com pouca riqueza, né, e muita vulnerabilidade, quer dizer, baixos indicadores sociais. Essa faixa amarela aqui, né, é a faixa da desigualdade. São municípios que possuem riqueza, mas possuem indicadores sociais ruins. Então, é a cara da desigualdade, né?
ou seja, tem recurso, mas não se distribui e não, a sociedade não compartilha a riqueza gerada pelo município, né? Essa faixa aqui, a abóbora, laranja, são municípios que têm baixa riqueza, mas eles apresentam indicadores sociais medianos, né? Então, são municípios que eles têm se esforçado para conquistar, para melhorar as condições sociais, embora sejam municípios que gerem pouca riqueza. Esse verde é quase a mesma coisa, são municípios que possuem pouca riqueza, mas conseguem produzir indicadores sociais de qualidade. E essa faixa azul aqui, que é um quarto, são os municípios dinâmicos. Eles possuem riqueza e possuem indicadores de qualidade. Tá? Então, eu vou fazer essa mesma análise dos dois municípios. Eu gosto sempre de olhar o mapa para a gente poder entender, né, da onde a gente está posicionado. Isso é coisa de quem trabalha com plano diretor, né, e a gente fica sempre querendo identificar a região. Então, aqui em cima, né, até Peruíbe é a região metropolitana da Baixada Santista, que eu vou falar depois. De Peruíbe para baixo, até Cananéia, todos esses municípios aqui, em volta de Registro, todos esses municípios estão na região administrativa de Registro, ok? Diante do que a gente viu anteriormente, nós podemos ver aqui, ó, que em vermelho estão os municípios que apresentam vulnerabilidade, que são vários, né? Cananéia, Iguape, Itariri, Juquiá, Mercatu. Então, nós temos uma grande vulnerabilidade. Repetindo, são municípios que não têm riqueza e não têm indicadores sociais bons, né? Transição são aqueles municípios que têm baixa riqueza, mas têm alguma possibilidade, quer dizer, tem uns indicadores razoáveis, né? E o verde são municípios que têm pouco recurso, mas conseguem ter indicadores sociais de qualidade. Tá? Eu acho que é bem importante a gente entender, porque a gente percebe a vulnerabilidade dessa região, tanto em riqueza como em questões sociais, né? Ilha Comprida é a exceção aqui, que é desigual, né? Ela gera riqueza, mas não distribui, né? Não tem indicadores eficientes. E aqui, a gente enxerga aqui, nessa região da administrativa de registro, 44% está em situação de vulnerabilidade, aqui de desigualdade, né? Aqui está em transição, né, para e esses municípios são municípios com baixa, que é o município de registro, né, que tem baixa riqueza, mas consegue oferecer indicadores de qualidade, né? Aí, olhando aqui no mapa, a gente percebe a divisão, né? Olha aqui no meio está registro, essa banda é vulnerável e este lado aqui estão em transição. E se a gente olhar o mapa do estado de São Paulo, a gente vai ver que toda essa região aqui, que contorna, ela está toda ela em transição. Isso me dá dados interessantes. Bom, essa região administrativa de registro, ela compõe o Vale do Ribeira, ela tem uma população de 273 mil habitantes, tem 30 comunidades quilombolas e 10 aldeias indígenas, isso é uma característica do nosso litoral. Por isso que eu digo que a história da região ela é anterior, né, ao descobrimento ou à nossa ocupação, né, porque, na verdade, nós não fomos descobertos. A região se desenvolveu a partir do século XVII, né, com transporte de pessoas e comércio e minérios pelos rios ali da região, que são muitos, né? Desenvolveram a pecuária, a produção de banana, chá, pelos imigrantes japoneses, temos muito imigrante japonês no litoral. Até o século XIX, havia o porto de Iguape, aliás, havia um porto marítimo e um porto no rio. Eles fizeram uma ligação, um canal, que essa obra não deu certo, e na verdade, o porto de Iguape acabou desaparecendo com o surgimento do Porto de Santos e o seu desenvolvimento. Com a implantação da rodovia Raposo Tavares e Bittencourt, elas contribuíram para o estabelecimento de indústrias e uma rede de beneficiamento de produtos, mas a região, como vocês viram, ela continua, né, carente de geração de riqueza e de atendimento social, né, melhorias sociais. Bom, é um lugar magnífico, né, esse complexo estuarino lagunar de Iguape, Cananéia,
ali ele compõe a Ilha Comprida, Cananéia e Iguape. É uma área enorme, de 3.400 quilômetros quadrados, e uma área de marinha de 2.450. É um dos 5 maiores viveiros de espécies marinhas do mundo, ou seja, ali precisa ser preservado, porque é um santuário onde as espécies se reproduzem e depois elas se espalham pelos oceanos, né? Por isso que a Unesco classificou aquela região como reserva da biosfera do planeta. É um santuário ecológico em todos os aspectos, tem baías, estuários, tem manguezais, tem ilhas, tem morros. Então, é uma região admirável, né? É uma região que precisa ser cuidada. E tem uma faixa de Mata Atlântica preservada ali, muito extensa. Então, a gente, quando olha esse município, quer dizer, essa região, eles desenvolvem lá a pesca artesanal, a pesca industrial mais em Cananéia, embarque, tem desembarque de pesqueiros, desenvolve o turismo, né, com hotéis, pousadas, tem imobiliárias por conta da construção civil, extrativismo vegetal, mineral, produtos agrícolas, enfim, mas é uma economia frágil, é muito frágil aquela região, né? E a gente precisa, ela é muito linda, como vocês podem ver, eu coletei algumas fotos lá no site da prefeitura, o Parque Estadual da Ilha do Cardoso. Então, o que fazer com esses municípios? Eles precisam desenvolver o turismo mesmo, né? Porque são vários parques estaduais ali, são áreas de reserva, né? Precisam ser preservadas. Então, eu enxergo 2 coisas. Primeiro, o turismo precisa ser incrementado, mas de maneira que não degrade o ambiente. E a outra coisa a gente precisa pensar que uma região que beneficia todos os oceanos, né, com a reprodução de espécies, e precisa ser preservada, ela precisa ganhar alguma coisa com isso, né? Então, a gente precisa ver benefícios, tipo créditos de carbono, algum tipo de benefício, para que esses municípios possam se manter, né, e a população ter qualidade de vida. Então, é um pouco isso dessa região. Agora eu vou falar um pouco da região metropolitana da Baixada Santista, que abarca aqui essa região desde Bertioga, né? Bertioga, aqui tem Guarujá, aqui Santos, aqui São Vicente. Santos e São Vicente estão na ilha de São Vicente, né? Esse morro aqui, esses morros aqui no meio, separam Santos de São Vicente. Aqui é Praia Grande, né? Mongaguá, Itanhaém, e vem até Peruíbe, né? Então, é comprido. E toda essa área, vocês verificam que ela está conurbada, né? Isso aqui está tudo ocupado, aqui, essa beirada, uma cidade está junto da outra, né? A gente não tem espaços mais, tá? A Baixada Santista possui a agência de metropolitana, foi criada lá em 98, para fazer planejamentos conjuntos, porque ali foi o seguinte, Martim Afonso criou a Vila de São Vicente, né? E a Vila de São Vicente, na verdade, era a ilha inteira, né? A ilha que incluía a parte de Santos insular. Mas Santos se expandiu, e Santos tem a área do continente também, né? E depois, da década de 40, 50 para cá, aí os municípios foram se emancipando, né? Então, tudo aqui, nessa região, era Santos, né? Tudo que era chamado região metropolitana da Baixada, na verdade, era a cidade de Santos que foi se desmembrando, né? A AGEM foi criada, no meu ponto de vista, ainda poderia ter dado passos mais importantes, né? Mas a gente tem lá o CONDESB, que é o Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Baixada, que é o conselho dos prefeitos que se reúnem sempre que há questões que afetem todos os municípios. E o grande desafio no momento é o Estatuto da Metrópole, que assim como tem o Estatuto da Cidade, lá, que foi uma lei de 2001, né, esse Estatuto da Cidade da Metrópole foi instituído em 2015, tem uma série de medidas a serem tomadas aqui nesse âmbito, né, não dá para a gente aprofundar aqui agora, mas há uma reivindicação de criação de um consórcio intermunicipal como existe lá na região do ABC. Nós temos aqui a Associação Comercial, é uma instituição fundada em 1870, ou seja, ela é da época do Império, né, e se mantém até hoje. Ela é um órgão consultivo do governo federal e efetivamente, é nessa associação comercial que o empresariado e as universidades, né, estão presentes. É lá que, nas câmaras setoriais, estão, por exemplo, as empresas que arrendaram as áreas do Porto de Santos, né? Então, a associação comercial tem um papel muito importante. Eu estive fazendo uma visita lá para eles, uma visita oficial do
Corecon. A gente está agendando uma segunda reunião com o nosso presidente, e é muito importante o papel que a Associação Comercial desenvolveu ao longo de todos esses anos aí, né, de séculos seculares, né, e continua tendo uma importância bastante grande. Ela é certificadora nacional de café, né, um pouco sobre o PIB da região metropolitana. Nós estamos tendo um incremento do PIB, apresentou um aumento de 6% acumulado em 12 meses, né, em 2020. Em 2020 foram 66 milhões, enfim, nós tivemos um crescimento aí para 80,2 bilhões, quase tudo Cubatão e Santos. O crescimento foi puxado pelos serviços, né, inclusive atividade portuária. Aqui eu não vou prender nisso, mas é muito importante a gente verificar que a situação nós temos Mongaguá e Peruíbe, que encosta lá na região administrativa de registro, né, também são vulneráveis, e nós temos uma grande desigualdade, que são municípios que possuem recursos, mas não têm indicadores sociais importantes, né. Aqui é a mesma coisa, ó, 50% tem recurso, tem riqueza, mas tem indicadores sociais ruins, né. Tem um quarto aqui é vulnerável, e nós temos esse azul, que é o município de Santos, né. Eu vou avançar meio rápido. Tem a questão do Porto Cidade. É um grande desafio, como vocês veem. O grande desafio é compatibilizar o plano diretor da cidade com o plano diretor de zoneamento do porto. Há uma disputa aqui por espaço, né, por ocupação de solo. Nós temos problemas com o tráfego terrestre, o tráfego, e a questão do meio ambiente, né. O porto está em expansão e vai ocupar novas áreas, e tem um impacto ambiental isso, né. Nós temos a discussão da ligação seca entre Santos e Guarujá. Tem uma proposta de túnel submerso e tem uma proposta de ponte, né. São as duas propostas que a gente já viu a inauguração de um monte de maquetes, e até agora não se chegou num acordo, né, para fazer essa ligação, porque para ir de uma margem à outra, esse aqui é o Porto de Santos, né. Aqui é a margem de Santos, aqui é a margem de Guarujá, aqui em cima é Cubatão, né, aqui em cima é o porto da Cozipa e da Ultrafértil, e também outro tipo de exportação. Eu queria mostrar para vocês que esse aqui é o porto que nós temos hoje. Essas áreas verdes aqui, ó, é expansão do porto, ou seja, o porto está a caminho de dobrar a sua capacidade de atracação, né. Não só por novas áreas, né, aqui vai ter um impacto ambiental, porque tem mangues e tal, mas também pelo aprofundamento do canal. A profundidade desse canal do estuário é de 6 metros, né, e está sendo a dragagem que está sendo feita, ou seja, a retirada de terra, de areia do fundo, né, já aprofundou. Então nós estamos recebendo navios com maior calado, né. Então, navios com calado de 15 metros, hoje já conseguem atracar no Porto de Santos. Aqui a gente vê que a produtividade do porto vem crescendo, né, por esses aspectos, e vai crescer mais, porque está aumentando o espaço de atracação e a possibilidade de trabalhar com navios maiores, né. Aqui o cais público, enfim, aqui exportações, a gente tem 73% de exportação e 27% de importação, né. Aqui caberia uma palestra só sobre o Porto de Santos. São 135 bilhões a arrecadação do porto, é o primeiro porto do Brasil, né. A gente vê a diferença em relação aos demais portos. O porto, enfim, eu acho que a gente pode passar. Eu estive recentemente aqui no Inova Portos, foi um evento para discutir inovação tecnológica para o porto, né. Eu deixei essa foto aqui para ver como é que era carregado antigamente, né, era no braço mesmo, né, saco de 60 quilos. Hoje o porto está todo automatizado, mas há uma grande discussão sobre o envolvimento dos stakeholders, ou seja, das universidades, das escolas técnicas, agentes públicos e privados, para participar desse processo de inovação. Na verdade, falta mão de obra qualificada e pesquisas para avançar tecnologicamente.
nós temos várias universidades, né? A Baixada Santista é uma região de prestadora de serviço, né, nessa área de educação. Foi recentemente inaugurado em Santos este prédio do Parque Tecnológico, um prédio todo equipado, né, para incubar empresas de alta tecnologia, startups, e, enfim, fazer pesquisas. É muito importante. Hoje esse prédio precisa, o prédio não basta, né? A gente precisa ter todo um trabalho para envolver, e isso é o que foi discutido lá naquele seminário do Inova Portos, né, com a presença de universidades, da FATEC, enfim, né? Mas precisa trazer para dentro desse prédio aí, né, para que as coisas efetivamente aconteçam e a gente tenha um desenvolvimento tecnológico necessário e a formação de pessoas, tanto para o parque, tanto para o porto, para as atividades turísticas, como também para o parque, para o polo industrial de Cubatão, né? Lá nós temos 25 grandes empresas que atuam nas áreas de siderúrgica, na área de química, tem área de logística, né? São 25 grandes empresas. Cubatão foi, em 71, né, o descaso com o meio ambiente foi chamada, né, a Vale da Morte, né? Mas hoje há um controle ambiental, embora haja poluição, mas há um controle ambiental bastante rígido, né? E melhorou muito, né? Também eu participei da Expo Brazilian Creative. Foi um seminário da Unesco, né? Santos faz parte da rede de cidades criativas, né? As atividades econômicas ligadas a essa atividade criativa são as expressões culturais, as artes cênicas, as artes visuais, dança, música, animação, literatura, publicidade, designer, softwares, computação, moda, gastronomia, entretenimento, arquitetura, quer dizer, desenvolvimento em biotecnologia, enfim, tudo que envolva criatividade. Santos ganhou o selo de cidade do cinema em 2015, e Santos é uma cidade que tem um patrimônio histórico muito rico, é uma cidade muito interessante, porque a gente passeando por ela, a gente percebe todos os períodos históricos, né, do Império, da República, e todos os ciclos econômicos do ouro, do açúcar, do café, né? Essa é a Bolsa de Café, e as ruas estão, o centro está preservado, né? E isso tem atraído uma indústria cinematográfica. Então, vocês vão ver muitas cenas que vocês estão vendo em novelas ou em filmes são gravadas aqui na cidade de Santos, né? Então, é uma cidade que está sendo muito procurada para locação, para filmes, e aí foi criado a Santos Film Commission, né? Então, assim, Santos é uma cidade promissora nessa área de desenvolvimento da área audiovisual, né? E só para terminar, nós temos aqui um forte movimento de economia solidária e agrofloresta, não só aqui em Santos, mas por todo o litoral, né? Então, nós temos um fluxo bastante grande de alimentos, alimentos que são produzidos livres de agrotóxicos, né? Que são vendidos aqui na cidade, em outros. Então, há um incremento muito forte à agricultura familiar, né? Que tem produzido resultados muito interessantes. Então, é um pouco isso, né? Que a gente teria muito mais coisa para falar, mas vamos abrir um tempo aí para as perguntas também das pessoas. Obrigado, Sérgio. Acho que essa tua explanação extremamente importante. Digo eu que sou paulistano, né? E não conhecia com detalhes, como você expôs, essa região. Inclusive, né, eu já estive lá em Iguape, Canané, para uns projetos de educação, que acabou não se viabilizando, né? Mas sinto que é um contraste entre Santos e essas regiões, principalmente de Registro, Ilha Comprida, né? E problemas, porque a preservação do meio ambiente, eu lembro na oportunidade, acabou levando a problemas, porque a população vivia ali do produto da palmeira, do palmito e essas coisas, né?
e não houve um projeto de inserção ou de como essa população poderia sobreviver, né? Isso, talvez você que tem uma atividade aí de economia solidária e é muito envolvido com esses movimentos, poderia nos dizer qualquer coisa, né, dessa região, quer dizer, quais os programas que existem aí de, sei lá, inserção novamente dessa população, e de desenvolver uma atividade, quer dizer, oferecer oportunidades, né? De outro lado, viu, Sérgio, a questão aí de Santos. Quer dizer, parece que cresceu muito Santos e se tornou também uma opção, né, de fixação, né, de fixação da população, inclusive oriunda aqui da capital, São Paulo, né, para Santos por causa dessa infraestrutura que se criou na região, entende? Infraestrutura em todos os sentidos, eu diria até, e além disso, do oferecimento, entende, de serviços, né, hospitalares, etc. E como o nosso tema aqui desse congresso é a economia pós-pandemia, eu gostaria que, se você pudesse nos dar um pouquinho quais foram essas mudanças que ocorreram, né, por causa mesmo de home office, desse trabalho, então, à distância, né, e que eu sei que você conhece muito bem, né, você vivencia isso. Então, eu gostaria de ver se você poderia nos dizer qualquer coisa dessa região após, né, essa pandemia. Acho que a gente sofreu como o Brasil inteiro, né? Mas eu acho que a região, eu vi algo de muito interessante, que foi a união dos prefeitos aqui da Baixada, né? O CONDESP é aquele conselho que se reúne na AGEM para discutir questões que importam para todos os municípios, né? E eles tomaram, todas as medidas que eles tomaram de forma conjunta. Então, isso foi muito bom. A gente teve as decisões de fechamento, de lockdown, né? Então, todo mundo, né, acatou. Né? Então, eu acho que nós tivemos aqui na Baixada uma certa coordenação, né? Eu acho que houve uma coordenação, embora tenha havido protestos, gente que não queria participar, mas eu acho que a gente conseguiu produzir cuidados, né? Santos, você falou uma coisa interessante. Santos é muito forte na área de saúde, né? Nós tivemos um prefeito aqui, o Davi Capistrano, que foi secretário de saúde, foi prefeito depois, que implantou policlínicas, criou todo um sistema de saúde na cidade, e que é respeitado por todos. A gente vê campanhas de prefeitos que se alternam, né? Mas nenhum fala mal, né, do Davi e do sistema de saúde. Todos sempre falam, vamos melhorar, vamos manter, né? Porque isso é um patrimônio, né, do município, né? Então, nós temos as policlínicas espalhadas pelos bairros, né? Então, a gente tem um sistema de saúde articulado, né? E Santos atende muita gente que vem dos outros municípios, né? Muita gente vem se tratar aqui, né? Os municípios também... se você for de manhã, ali na balsa, aqui na ponta da praia, você vai ver dezenas de balsas só com bicicletas, com ciclistas, né? São trabalhadores de baixa renda, empregadas domésticas, que vêm para cá, né? Porque encontra emprego aqui, né? E quando precisa do médico, acaba usando os serviços da cidade, né? Acaba se tratando aqui também, né? Mas não temos que reclamar, não, porque você falou que Santos tem uma estrutura, mas o que vem acontecendo? O que aconteceu aqui? Santos foi crescendo e foi expulsando as pessoas de baixa renda, né? É um fenômeno mais ou menos como aconteceu no ABC, né? Também a mesma coisa, né? Então, a cidade vai se tornando mais cara, o solo vai subindo de preço e a população mais carente vai indo para os outros municípios, né? Isso acontece em várias regiões e aqui não é diferente, né? Então,
eu acho que Santos tem um compromisso com as cidades vizinhas também, e com essa população. E eu acho muito importante que a gente discuta a região como um todo, né? Por isso eu fiz questão de mostrar que a gente tem cidades mais vulneráveis, né? E nós temos casos, por exemplo, como o Cubatão, por exemplo, tem uma renda per capita de 150, né, mil, e tem indicadores sociais baixos, né? Agora, boa parte dessa renda per capita, ela não fica na cidade, porque uma boa parte dos trabalhadores lá do Cubatão, eles moram em Santos, então eles recebem lá, mas gastam aqui. Então, Santos tem uma certa dívida de compromisso, né, com as demais cidades para puxar o desenvolvimento delas, né? Eu acho que é um pouco isso. Bom, eu sei e retomamos que... rápido, viu? Depois da pandemia, teve uma recuperação rápida, né? Porque houve coordenação, eu acho que isso é importante. É bom ouvir isso, mas eu queria aqui, em nome do Conselho Regional de Economia e do sindicato, do Sindecom, agradecer a você, sabe, Sérgio, pelos serviços que você vem prestando aqui, né? É claro, trazendo para nós toda essa informações sobre a região, e eu diria a você que muitos de nós aqui paulistanos desconhecemos. E também o empenho seu, né, que eu vejo em atividades aí sociais, filantrópicas, né, que você vem desenvolvendo como delegado, né, do Conselho aí na região. Então, eu agradeço e passo a você só para suas considerações finais. Eu tenho que agradecer as suas palavras elogiosas, né? Eu acho que eu poderia, espero, conseguir fazer mais do que eu venho fazendo. Eu iniciei uma série de visitas aqui em Santos. Eu fui lá na Associação Comercial, eu visitei alguns secretários, né? Visitei o secretário de Finanças, que é nosso colega economista, o Adriano. Fui muito bem recebido. Inclusive, ele foi meu aluno, ele trouxe mais 2 alunos meus, né, para uma recepção, né? Então, fiquei muito contente em encontrá-los. A gente começou uma conversa e talvez a gente consiga uma parceria, né? Então, eu estou agendando uma reunião, Valdir, lá na Associação Comercial, na Prefeitura de Santos, com o Adriano e alguns secretários, então, com o nosso presidente, né, e você, se quiser acompanhar, né, para a gente poder participar mais efetivamente do desenvolvimento das cidades, né, das discussões que a gente iniciou. Então é isso, quero agradecer, acho que esse congresso é muito importante. Eu levantei um monte de assuntos que eu gostaria de aprofundar, né? Eu espero que a gente consiga fazer ter outros momentos para a gente poder trazer alguém do Porto, por exemplo, né, para explicar como é que funciona, né? Porque é muito complexo, a gente acha que entende, mas é por demais complexo, né, o funcionamento do sistema ali, né? Então, e tem outros assuntos também, mas é isso, eu acho que teremos outras oportunidades para contribuir. Então, fica aí o meu agradecimento a todos e todas. Muito obrigado, então, Sérgio, e certamente você terá o espaço do Corecon e do Sindecom aí para novas exposições. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos ao Sérgio e ao Valdir pelas reflexões.